Vamos orar. Depois da oração, separamos as nossas turmas. Senhor nosso e nosso Deus, nós nos aproximamos do Senhor com temor e tremor para lhe suplicar o ar de vossa graça no nosso meio. É claro que o Senhor não é parecido com os falsos deuses, que são invocados e, nesse sentido, precisam atender à invocação. O Senhor não funciona assim. Nós pedimos a sua presença porque o Senhor mesmo disse que habitaria com o seu povo, que os seus olhos estariam atentos ao clamor do seu povo, e que o Senhor habitaria com o quebrantado e o contrito, e faria morada junto a eles. Eis aqui o seu povo, que te chama pelo nome. Eis aqui as ovelhas do teu pastoreio, que precisam do bom pastor. Eis aqui um povo que não é altivo de olhos, nem soberbo de coração, mas que humildemente te convoca, te convida e lhe chama para estar junto conosco. Que o Senhor esteja conosco não só na escola bíblica dominical, que o Senhor esteja conosco no culto que prestaremos ao Senhor logo mais, que o Senhor esteja conosco no almoço dominical, que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia e essa semana e esse mês que se iniciam. Não nos deixe só. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir nossas turmas para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E a gente continua a nossa vidinha aqui. Bom, eu gostaria que alguém abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 12 e 13. Mateus 24, versículo 12 e 13. E outra pessoa abrisse em Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Primeiro, Mateus 24, 12 e 13. Depois, Apocalipse 2, 4 e 5. Leia Mateus 24, 12 a 13 para mim, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma verdade triste, mas inevitável, porque ela foi falada pelo Senhor Jesus. A igreja verdadeira, ela passará por um momento de esfriamento espiritual. Muitos terão o seu amor completamente esfriado. E isso não é rejeição. Isso não é simplesmente eu não aceito. Isso é gradual, isso é coletivo, isto é progressivo. Então, o esfriamento, ele vai aumentando um passinho de cada vez. E por que o esfriamento vai atingir a todos? Não só porque Jesus está dizendo, mas também por causa do aumento da iniquidade. E aqui na aula passada nós já vimos isso, que o pecado tolerado e normalizado corrói a capacidade de amar. O pecado tolerado, o pecado normalizado destrói o potencial de amor que existe no nosso coração.
Mas o texto não diz só isso. O texto termina dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E que perseverança é essa? Essa é a perseverança no amar, no amor. Aqueles que perseverarem no amor serão salvos. Aqueles que se mantiverem no amor será salvo. Apenas quem permanece amando de verdade, amando até o final, esse será salvo. O alerta de Jesus, então, ele é para nós, ele é para a nossa igreja, ele é para o nosso tempo, ele é para todos os tempos e também para o final dos tempos. Agora, aquele que achou o outro texto, essa primeira parte a gente já viu na semana passada. Aquele que achou o segundo texto, Apocalipse 2, 4 e 5, leia para nós, por favor. Apocalipse 2, 4 e 5. Olha que texto interessante. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa é a acusação que Jesus Cristo faz contra a igreja de Éfeso. E não só que abandonaste o primeiro amor, mas a instrução é: volte às primeiras obras. Então aqui a gente precisa entender, em primeiro lugar, este primeiro amor, no início do texto, não é o amor em relação ao tempo. Grava bem isso. Primeiro pode ser o tempo. O primeiro amor pode ser aquele que veio primeiro, veio antes. Mas esse texto não aponta para primeiro como antes. Aponta como primeiro, como aquele que é o primeiro necessário. É primeiro em qualidade, não em tempo. A nossa língua ela é terrível por causa disso, né? A nossa língua tem uma série de ambiguidades que fica difícil da gente entender. Eu ensino isso para as crianças lá na escola. O que eu estou querendo dizer quando eu digo a carteira da carteira está na carteira? A carteira da carteira está na carteira. A nossa língua permite esse tipo de coisa, dizer esse tipo de coisa. Então é primeiro o quê? É primeiro lugar? É primeiro de primário? É primeiro no sentido de primitivo? É primeiro no sentido de qualidade? Que primeiro aqui? Não é o primeiro em relação ao tempo. Porque se for em primeiro em relação ao tempo, a sua conversão é melhor do que o seu estado atual. E isso não é uma verdade. Porque o crente, ele amadurece com o tempo. O primeiro amor, ele é meio tolo. Quando você descobre o evangelho, você ainda é tolo, você comete tolices. Você está entusiasmado, você está apaixonado, e esse entusiasmo te faz acreditar em falsos pastores, abraçar falsas doutrinas, ir ou frequentar falsas igrejas, ouvir e obedecer falsos conselhos. Então, o novo na fé, o neófito, o amor dele é tão ruim que ele não pode ser chamado para o púlpito. Paulo vai dizer: não chame os neófitos, os novos na fé, porque eles são tolos, porque eles se desviam rapidamente. Então aqui, primeiro amor não é o amor da conversão. Não tem nada a ver com isso. É o amor da qualidade. E qual deve ser o primeiro amor em termos de qualidade? Qual deve ser o nosso primeiro amor? Amar a Deus sobre todas as coisas. A igreja de Éfeso perdeu essa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o ponto que Jesus aborda lá no outro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará em relação a quem? Primeiramente a Deus. Se nós pararmos de amar a Deus, nós não teremos condição alguma de amar o próximo. Porque se a gente para de amar a Deus, a gente precisa substituir esse amor.
E qual é o amor que a gente substitui quase que imediatamente? O amor em relação a nós mesmos. Então eu não amo a Deus, eu me amo, não posso viver sem mim, como diz a canção da década de 80, e os outros? Os outros que se explodam. Esse é o caminho dessa humanidade que nós vivemos, esse é o caminho da contemporaneidade. E Jesus já estava condenando a igreja de Éfeso há muito tempo por causa disso. Tenho contra ti que perdeste, abandonaste o primeiro amor. Qual é a direção? Recupera as primeiras obras. Recupera o motivo e a execução das primeiras obras. Volta no tempo e perceba que quando a igreja amava a Deus sobre todas as coisas, ela fazia missão. Quando a igreja amava a Deus sobre todas as coisas, ela ordenava presbíteros. Quando a igreja amava a Deus sobre todas as coisas, ela dava esmola para os pobres. E a igreja de Éfeso tinha essa característica de ser uma igreja extremamente atuante. Paulo passa pela igreja de Éfeso, recebe donativos e vai levar a Jerusalém, por exemplo. Tem o episódio da terceira viagem missionária de Paulo, da volta para Jerusalém, que na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele volta para Jerusalém e é preso, ele passa antes em Éfeso. E tem uma cena que é muito bonita. Paulo reúne os presbíteros na praia e eles se ajoelham e choram. Paulo diz, provavelmente é a última vez que vocês vão me ver, porque eu estou indo para Jerusalém e os judeus vão me matar. Esse texto de Apocalipse mostra pelo menos 4 coisas. Primeiro, ortodoxia sem amor não é igreja. Eu vou repetir. Ortodoxia sem amor não é igreja. A verdade sem amor endurece. A verdade sem amor endurece. Se eu sou um fã da verdade, mas não sou capaz de amar o meu próximo, como que você vai tratar o próximo quando ele pecar? É sempre com o dedo em riste, é sempre com os punhos fechados, é sempre com a sentença da lei debaixo do braço. Mas a vida não dá para ser vivida dessa forma. Aqueles que são legalistas ao extremo, aqueles que obedecem à verdade acima de todas as coisas, costumam não ter misericórdia nem com os próprios entes da família. A verdade sem amor endurece. Mas a outra ponta da tabela também é verdadeira, isto é, amor sem verdade é corrupção. Então vamos amar a todos. Não precisa da verdade. Venha como está e permaneça como está. Esse pessoal, essa semana teve bastante movimentação na internet, esse debate de evangélicos de esquerda e evangélicos de direita. Teve bastante debate com isso. Ora, quando você ouve o discurso de um progressista, ele é bonito, porque ele vai dizer, nós temos que amar as pessoas, nós temos que cuidar delas, nós temos que se preocupar com elas. Nós temos que amar o homossexual, nós temos que amar o transexual, nós temos que amar essas pessoas de sexo divergente. Até aí eu concordo com tudo que ele está dizendo. Mas amor sem a verdade de Deus corrompe. Essa pessoa é bem-vinda na igreja, mas se ela não mudar os comportamentos dela, ela nunca será membro dessa igreja. E a mesma coisa vale para o heterossexual. Ora, a pessoa que tem dezenas de amantes, ela ama mais do que aquele que ama uma pessoa só. Em termos de quantidade, ela está distribuindo amor a mais pessoas. Então, vamos encarar isso como válido. Pode amar e distribui amor sobre todo tipo de gente. Isso seria loucura de pensarmos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem e uma mulher serão uma só carne e um terá amor somente pelo outro. A Bíblia, a verdade da Bíblia, ela fecha algumas portas. A verdade sem amor endurece. O amor sem verdade corrompe. Outras igrejas haviam feito isso.
Uma delas tolerou uma pastora, uma profetisa, que estava afastando os fiéis da verdade. Amor, amor inclusivo, amor participativo, amor que tudo aceita, que tudo sofre, que tudo padece, que tudo espera. Esse amor não é o amor que deve estar dentro da igreja. Esse amor é um amor destinado ao homem e à mulher e, por consequência, aos irmãos. Eu não posso amar os ímpios dessa forma, porque a única forma de fazer o bem para o homem mau é impedir o homem mau de fazer o mal. A única coisa boa que nós podemos fazer para aqueles que vivem no engano é transmitir-lhes a verdade, custe o que custar. Esta igreja de Éfeso era ortodoxa, mas havia perdido o primeiro amor. Essa igreja era teológica, mas havia perdido a capacidade das primeiras práticas. Deus é tão misericordioso com essa igreja, segunda característica, que ele diz para essa igreja: levanta-te de onde caíste. Isto é, lembra onde você caiu e levanta de lá. Segue a partir da sua queda, não tem problema. Esquece o que passou. Segue a partir da sua queda. O primeiro amor é sempre a referência. Nesses dias eu não sei se eu amo a Deus, eu estou com dificuldade de amar a Deus, eu estou com dificuldade de me relacionar com Ele em amor. Ora, a igreja de Éfeso nos ensina: arrependa-te, lembra de onde caíste e segue daí. Tenha como referencial o primeiro amor que você perdeu. Tenha como referencial esse amor que você não pratica mais. Tenha como referencial esse amor que você não vive mais. Tenha o primeiro amor como referência. Ortodoxia sem amor não é igreja. Em segundo lugar, o amor inicial é sempre o referencial. O amor a Deus, que é o primeiro e maior amor, é o referencial. Perceba o quanto você tem amado a Deus. Se você tem amado a Deus mais do que as coisas desse mundo, você está apegado a esse referencial. Se hoje o amor a Deus é disputado com outros amores, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque a ameaça de Jesus aqui é: removerei de ti o meu candeeiro. Removerei você do meu candeeiro. Removerei a ti do meu candeeiro. Isso é, você deixará de ser igreja. É isso que Jesus está falando para Éfeso. Perceba que há um tom aqui de urgência. É preciso se arrepender. E o arrependido, vamos entender a diferença de arrependimento e remorso. A maioria das pessoas não entende muito bem isso, tá? O que é o remorso? O remorso é quando você lembra de alguma coisa que você fez e você tem vontade de apagar essa coisa. Você tem vontade de voltar no tempo. Você tem vontade de que isso não aconteça, não tivesse acontecido. Então, quando você tem remorso, você olha para a bobagem que você fez, você põe a mão na cabeça e fala: nossa, eu queria voltar no tempo. E aí você até tenta voltar no tempo. Como que Judas tentou voltar no tempo? Ele foi lá e tentou devolver as 30 moedas de prata. Ele vai lá e tenta refazer o que ele fez. Ele tenta pagar o que ele fez. Ele tenta dar um jeito de sumir com o que ele fez. É como se aquilo não tivesse acontecido. Então, quando Judas vai devolver as 30 moedas, o que ele tem na cabeça? Se eu devolver as 30 moedas, eu não sou culpado. Eu não fiz aquilo. Eu não sou mais o culpado. Eu refiz a minha bobagem. Isso é remorso. E a ilusão é que ninguém volta no tempo, né? Não dá para voltar no tempo. Pô, aquele dia eu peguei aquela rua, alguma coisa disse para mim: não entra naquela rua. Eu entrei naquela rua, bati meu carro. Ok. Remorso. Como é que eu posso fazer para que isso não aconteça?
Então você vai tentar esconder que você bateu o carro, você vai tentar evitar que as pessoas saibam, você vai evitar refazer, você vai tentar refazer aquilo de alguma maneira, vai conversar com o dono do carro que você bateu e vai falar, olha, vamos dar um jeito aqui, a gente acerta isso aqui sem ninguém ficar sabendo. Você vai tentar ocultar de todas as formas aquilo, como se ocultasse, resolvesse. A gente oculta, mas a coisa continua lá. Haja visto o próprio Moisés, que resolveu ocultar o corpo do egípcio e deu um ventinho, levou o vento de fora e o corpo apareceu. Toda vez que a gente tenta ocultar um pecado, a gente sente remorso. E isso sempre dá errado, porque ele aparece. E ele aparece mais feio do que no início. Remorso é isso. O que é arrependimento? Arrependimento não é voltar no tempo, não dá. O arrependido sabe o que fez, sente dor pelo que fez, pede perdão pelo que fez, mas tem a última vez, não faz mais. Ele não só convive com o que fez, ele convive aquilo, ele afirma aquilo. Estou tão arrependido. Por quê? Porque eu entrei naquela rua aquele dia, bati de moto, bati de carro, tive que pagar o carro do rapaz, me endividei todo, não podia gastar naquele tempo. Estou arrependido, devia ter ouvido a voz de Deus. Estou muito arrependido. Quando você está arrependido, você passa a ouvir a voz de Deus, nesse caso aqui hipotético. Então você muda aquela coisa de não ouvir o que Deus disse, você agora passa a ouvir. O remorso tenta apagar o que foi feito. O arrependimento vive com o que fez, mas muda a partir dele. Por isso que o arrependimento é tão poderoso no cristianismo. Por isso que a chave da conversão é sempre o arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz, eu não tento apagar a minha história. É legal que muitos crentes resolveram contar a sua história antes da conversão. Tem um livro muito interessante da filha de um pastor que chegou a viver da prostituição. Ela se afasta, ela vive da prostituição. Ela vive no mundo, no submundo das drogas, uma coisa muito pesada. E ela se converte e ela escreve o livro para o pai. Ela escreve o livro em homenagem ao pai, agradecendo ao pai pelas orações, pelo amor, por ter aceitado ela de volta. É um livro famoso, inclusive. Arrependimento é isso. Arrependimento é conviver com aquilo que a gente fez e não fazer de novo. Esta igreja precisa se arrepender. É isso que Jesus está fazendo. Não basta essa igreja se lamentar. É preciso se arrepender e voltar. Voltar aonde? No tempo? Não. Voltar à prática das primeiras obras. Voltar à prática dos momentos em que o amor a Deus era verdadeiro. A gente percebe isso no casamento, né? O casamento é uma jornada tão longa, tão cheia de mistérios. E muitas vezes, e eu já lidei com separações, já lidei com traições, já lidei com coisas das mais diversas. Mas muitas vezes a gente consegue resolver o problema lembrando o casal do motivo pelo qual eles estão juntos. A gente pergunta para o marido e a mulher, vocês se lembram quando vocês se casaram? Sim. Como é que foi aquele dia? A maioria das vezes é um dia muito importante, né? Um dia muito festivo. Aquele dia foi um dia maravilhoso. Vocês se lembram das juras que vocês fizeram? Sim. E agora vocês vão romper com essas juras? Vocês se lembram que vocês fizeram essas juras diante de Deus? Sim. E vocês agora vão se separar, como se essas juras não fossem verdadeiras? Lembrar-te das primeiras obras é uma das grandes maneiras de fazer com que casal se arrependa da ideia do divórcio. Então aqui, a ideia é essa. Arrependam-se. Não basta lamentar, é preciso voltar e refazer. Por fim, qual é o risco que essa igreja remove? Qual é o risco que essa igreja
passa, que essa igreja está exposta, Jesus adverte que removerá o candelabro. Isto é, vocês deixarão de ser igreja. Então, a primeira parte do que Jesus diz é que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará por causa do aumento da iniquidade. E aqueles que amarem até o fim, aqueles que perseverarem em amor até o fim serão salvos. Nesse aqui, Jesus está nos dizendo, ortodoxia sem amor não é igreja. Amar deve ser o primeiro amor, aquele amor maior, o amor a Deus. Nós não podemos buscar a verdade sem amor. Também não podemos buscar amor sem verdade. O arrependimento é a chave da solução. E o risco que eles estão correndo é da remoção. Nós vamos entrar agora na terceira parte da minha aula. Eu não vou conseguir terminar a aula de novo, acho que não. Mas 4 alertas são importantes de serem feitos que apontam para o esfriamento do amor. Então a ideia é olhar esses 4 alertas aqui na nossa igreja, mas também aqui no nosso peito, tá? Não só olhar para a comunidade, mas olhar para a particularidade. 4 sinais de alerta que o seu amor está esfriando. Primeiro, indiferença ao sofrimento alheio. Pare e pense. O sofrimento do outro ainda te afeta? O sofrimento do seu cônjuge, o sofrimento do seu filho, o sofrimento do seu patrão ou do seu colega de trabalho, o sofrimento do seu pai, de sua mãe, o sofrimento do seu irmão, da sua irmã de sangue, ou do seu irmão e da sua irmã de igreja, ou o sofrimento de um desconhecido, isso te afeta? Eu sou um pesquisador de um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos. Eu sou um pesquisador de Mário Ferreira dos Santos, não é de hoje. Faz uns 10 anos que eu trabalho com a obra de Mário Ferreira e eu escrevi uma tese de mestrado sobre Mário Ferreira. Então é um sujeito que eu gosto e é um sujeito que eu estudo. Mário Ferreira escreveu um livro, um dos últimos livros que ele escreveu em vida, se chama A Invasão Vertical dos Bárbaros. A Invasão Vertical dos Bárbaros. Ele está fazendo uma referência àquilo que aconteceu na Roma do século V, do século IV e V. IV e V. Que referência é essa? As tribos germânicas, as tribos bárbaras, as tribos alemanas, aquelas que não estavam civilizadas de acordo com o Império Romano, invadem Roma e vão subverter toda a lógica da estrutura romana. A invasão daqueles bárbaros foi horizontal. Eles vieram de fora, eles vieram do horizonte. O Mário Ferreira vai fazer uma brincadeira, vai dizer que os bárbaros que estão invadindo a nossa sociedade, a invasão é vertical. Eles não estão invadindo por terra, eles estão invadindo por cima, eles estão invadindo na mente. E aí ele diz algumas coisas que são extraordinárias. E se você é do século passado, você vai lembrar bem de algumas figuras. Bira, inclusive, conheceu uma delas, que eu vou citar aqui. Você vai lembrar, por exemplo, de uma figura chamada Gil Gomes. Gil Gomes. Você lembra do Gil Gomes ou não? Quem não lembra do Gil Gomes? Não lembra? Misericórdia. Gil Gomes era um jornalista policial que cobria os assassinatos e as coisas mais horrorosas que você pode imaginar. Então, o programa do Gil Gomes escorria sangue assim pela televisão.
Depois do Gil Gomes veio um jornal chamado Notícias Populares. Lembra do Notícias Populares? Notícias Populares, se você torcesse, saía sangue dele também. Era só assassinato, tinha cabeça, foto da cabeça separada do corpo. Era um horror aquilo. Era desde alienígena, prostituição, tinha de tudo no Notícias Populares. Tudo que não prestava estava lá. E o Mário Ferreira vai dizer, estão banalizando a morte. Olha o que estão fazendo com a nossa cabeça. De tanto mostrar a morte, eles banalizaram a morte. Eu tenho sempre uma brincadeira lá no condomínio que eu moro, porque eles fazem Halloween. E aí eu tenho um vizinho meu, que ele faz umas fantasias assim, de morte assim, né? Então, da última vez ele estava com uma faca atravessada na cabeça. Ele faz umas coisas assim que parece muito real. Aí eu fico pensando, ele tem duas menininhas de 10, de 12 anos, assim, ele tem filhas pequenas. Ele está acostumando as filhas a verem o pai morto. Ele está banalizando a morte do pai. E de repente, se uma dessas meninas virar Suzane von Richthofen, eu não tenho dificuldade de ver isso. Por quê? Porque durante a vida inteira o pai se fantasiou de morto e deixou com que as meninas brincassem que estavam matando ele. Mário Ferreira dos Santos vai dizer que essa banalização da morte está destruindo a nossa capacidade de amar. E aqui então eu volto na nossa pergunta. Você é indiferente à dor do outro? Se você foi criado no Notícias Populares, no Gil Gomes, se você foi criado nesse ambiente, no Aqui ou Agora, o Aqui ou Agora, depois do Gil Gomes virou apresentador do Aqui e Agora, que eram jornais desse tipo, que é o jornal que o Datena faz. É o mesmo jornal que ele faz. Se você está acostumado com esse tipo de programa, você é indiferente em relação à morte. A pessoa morreu com 10 facadas. Você fala, morre gente todo dia. Morre gente o tempo todo. Cuidado. Primeiro sinal de indiferença é primeiro sinal de esfriamento do amor é quando nós somos indiferentes ao sofrimento do outro. A gente olha para o outro e fala também, não fez nada para mudar isso, mereceu. É muito complicado quando a gente diz simplesmente mereceu. Quando a gente diz simplesmente bem feito. É muito complicado isso. Segundo sinal de que o nosso amor está esfriando. Ritualismo sem calor. Participar do culto de forma mecânica mostra que você está sem vida. Vir para o culto, sentar, ouvir e ir embora, mostra que alguma coisa ruim está acontecendo dentro da gente. E eu confesso a vocês que por muito tempo eu podei a liberdade de expressão dentro dessa igreja. Eu fui muito comedido em permitir gestos, em permitir sinais, em permitir demonstrações. Até o nosso louvor. Eu podei o louvor em alguns momentos, em algumas circunstâncias, né? Eu trabalhei contrário ao fluir do Espírito. Por quê? Porque eu entendia que o ritual era mais importante do que o afeto. E hoje eu falo para vocês que as duas coisas precisam andar de mãos dadas. Ritual de igreja sem amor verdadeiro não é igreja. Não é cristianismo. Cristianismo é participar do rito em espírito e em verdade, com o coração e a alma e com a teologia toda ardendo. Primeiro sinal de esfriamento, indiferença ao sofrimento alheio. Segundo sinal de esfriamento, ritualismo sem calor.
Terceiro sinal de esfriamento: perda de alegria no servir. O serviço vira peso. Vim na igreja fazer um café vira peso. Vim na igreja participar de uma atividade vira peso. Vir na igreja participar do louvor vira peso. Que hora que é o ensaio do louvor? Ah, saco, não vou. Vira peso. Precisamos limpar a igreja, fazer um mutirão. Ah, na minha folga, mutirão. Quando perdemos a alegria do servir, temos um sinal claro e visível de que o nosso amor está se esfriando. Claro e visível que o nosso amor está se esfriando. E por fim, eu volto na próxima aula, reviso tudo isso. Por fim, as relações passam a ser avaliadas pelo que eu recebo e não por aquilo que eu ofereço. Numa relação saudável, eu dou e recebo. Numa relação saudável, há um ganha-ganha. Eu entrego, eu recebo, eu entrego, eu recebo. E essa deve ser a relação natural. Quando nós vivemos uma relação que só eu dou, essa é uma relação extremamente perigosa. Quando eu vivo uma relação que eu só recebo, essa é a pior relação possível. Eu só recebo. Recebo, 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 recebo e não entrego nada. Esse é um grande sinal de que estamos esfriando espiritualmente. Se eu só penso em mim mesmo e não consigo pensar nos outros, eu estou bem próximo da queda, bem próximo do esfriamento, bem próximo do caos. Ok? 4 sinais, então, do esfriamento. Primeiro, indiferença ao amor alheio. Segundo, ritualismo sem calor. Terceiro, perda da alegria no servir. 4, foco excessivo no eu. Abro para perguntas, uma perguntinha, e a gente para o café. Pastor, essa semana, a gente gosta de assistir bastante aquele The Chosen, né? E eu tava acompanhando com ela. Eu achei que era o Gil Gomes. Não. Ah, ok. Eu acho que ela não... Nessa época aí, o pai dela podava ela disso daí. Podava? Hoje você já assistiu o Gil Gomes, Gi? Ok. E eu achei interessante algo que o pastor falou, que num dos episódios, é justamente aquele episódio que Jesus ele está ali no templo e ele olha para os fariseus, né, que vêm interrogá-lo, e ele fala para os fariseus: ai de vocês, fariseus hipócritas, né, que são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro são podres. E eu comecei a trazer à memória aquela cena com a questão da igreja. Muitas vezes estamos como os fariseus, né, olhando para o rito daquilo que acontece, mas nós esquecemos daquele povo a qual Jesus estava pregando ali, estava trazendo as parábolas, estava falando sobre o amor, o primeiro amor, que é ele. E os fariseus não estavam preocupados com o primeiro amor, estavam preocupados com o rito. Né? É até engraçado que numa das cenas ali, o Samuel, Jesus está falando: vocês são como sepulcros caiados. Jesus, ele assusta com aquela acusação, mas ele não se arrepende. Talvez ele sente um remorso daquilo que ele é, o estado que ele é, mas ele não se compadece daquele povo que estava buscando aquela verdade, que estava ouvindo aquela verdade, né? Estava ouvindo do verdadeiro amor. Então, o que a gente, como igreja, né? O pastor falou, mas eu acho que seria interessante a gente voltar e falar sobre isso. Por que muitas vezes nós podamos a igreja de demonstrar esse amor e de viver esse amor, uma vez que ele já está sendo apresentado? Por que a gente, no momento ali, a gente breca esse amor porque nós temos um rito? Por que isso? Eu vou responder por mim. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz isso. Eu fiz isso com a igreja durante muito tempo.
E eu uso até algumas brincadeiras musicais, né? A nossa igreja cantou algumas vezes ortodoxia bíblica profunda, de maneira mais falsa possível. Então, a gente canta solenemente. Se sofrimento eu te causei, ó Deus. Só isso. Se for cantado assim, sem sentir que eu causei sofrimento a Deus, isso não vale de nada. Mas eu nunca enfatizei essa segunda parte. Por exemplo, essa é um dos exemplos mais clássicos, né? A gente canta o hino Sou Feliz. Então, a gente canta assim. Sou feliz. Aí as irmãs cantam. Sou feliz com Jesus. Aí as irmãs cantam. Com Jesus sou feliz. Quem é feliz cantando assim? Ninguém. Isso é uma mentira. Isso é horroroso de fazer. Mas eu podei a igreja para que a igreja cantasse doutrina, mas não se alegrasse com ela, porque eu sempre tive medo da extravagância do brasileiro. Então, com medo do fluir, com medo... Como é que a gente segura esse trem desgovernado depois? Como é que a gente segura a igreja dançando? Como é que a gente segura a igreja se contristando? Como é que a gente segura isso? E o meu medo é isso, que o brasileiro adora balançando a cintura, né? As coisas para fazer sentido para nós precisam fazer sentido só na cintura. Todos os nossos ritmos musicais mexem com a cintura, a maioria deles. Todos os nossos sentimentos são na cintura. A gente se apaixona por alguém, dá frio na barriga. A gente passa por um susto, dá frio na barriga. E nós enfatizamos isso. Nós não enfatizamos a lógica, nós não enfatizamos a virtude, nós enfatizamos as emoções. Nós somos seres completamente emocionais. E eu tive medo, meu irmão, eu tive medo da gente cantar Tua Palavra, Vida é Abundante, de forma verdadeira. Sabe? Cantando de verdade. Tua palavra de fato, Senhor, é vida em abundância. É vida em abundância, é vida abundante. Eu cerceei a liberdade da igreja. Tanto é prova disso, que a gente não sabe bater palma. Canta um hino, um cântico que dá para bater palma, a gente não sabe. Se a gente bate, quem bate palma, bate fora do ritmo ainda, só para ficar pior a situação. Né? Bate no contratempo. Parece o baterista do AC/DC. É só no contratempo, é só fora do que deveria fazer. Mas eu acho que a gente pode cantar Sou Feliz, feliz de fato. Que a gente pode cantar Se Sofrimento Eu Te Causei, ó Deus, sofrendo. Que a gente pode cantar Tua Palavra, de fato como Tua Palavra. E para onde isso vai parar? Eu sei, não compete a mim. Que medo é esse de deixar Deus ser Deus na nossa igreja? Na nossa igreja a culpa foi minha. E eu me arrependo do que fiz. Me arrependo profundamente de não ter permitido com que a igreja adorasse a Deus em espírito e em verdade. O meu medo, o meu zelo, fez com que nós não soubéssemos ser espontâneos. Pode perceber que é muito difícil de alguém levantar o braço. Porque eu sempre tive braço de Tiranossauro Rex no culto. Meus bracinhos são curtinhos, são de jacaré. Então o seu ergo é aqui só. Pode perceber, eu tenho dificuldade com isso. Mas eu acho que nós estamos vivendo um novo tempo, em que essas coisas vão ser naturalmente implantadas. E a gente vai ser ortodoxo, mas ao mesmo tempo verdadeiro. Ortodoxia sem verdade mata. Amor sem verdade vira libertinagem. Verdade sem amor
vira tribunal. Nós não somos nem tribunal, nem prostíbulo. Nós somos a igreja do Deus vivo. E vamos adorar o Deus vivo em espírito e em verdade. Fechou? Vamos tomar café.